Olá! Nessa aula, nós iremos implementar a classe conexão, entender para que ela serve e como ela é utilizada. Obviamente que se eu rodar aqui os testes de usuário, ambos não rodarão, porque a classe conexão ela ainda não existe. Então nós vamos consertar esse problema como já vimos anteriormente. Alt Enter e criar a classe conexão. Inicialmente, a classe conexão não herdará de ninguém. Rodo os testes novamente e aí percebo que o erro muda. Agora, a conexão não possui método gerar sessão. Então, o que vamos fazer? Vamos criar este método gerar sessão. Agora, então, o método gerar sessão já existe. Portanto, eu posso executar e obter outro erro. O problema agora é que o usuário ainda não existe. Então, vamos também resolver este problema criando uma classe usuário. Também, em princípio, não herdará de ninguém. Rodo o teste novamente e percebo que está faltando um dunder init que tenha o nome como parâmetro. Vamos, então, criar um método dunder init com esta assinatura, ou seja, aquele que contenha um nome aqui como parâmetro. Então vamos adicionar o nome à classe, inclusive, porque precisaremos dele em algum momento. Vamos executar novamente os testes. Veja que agora o problema mudou. Não existe método salvar na sessão. Acontece que o objeto que deveria ser retornado no gerar sessão deve conter um método chamado salvar. Quando você não retorna nada em um método em Python, ele retorna none. Então, na realidade, o que eu preciso fazer aqui é retornar uma sessão como resposta do método gerar sessão. Mas, obviamente, que a sessão não existe. Se eu executar esse código novamente, eu vejo que o sessão não está definido. O que vamos fazer? Vamos gerar esse código de sessão, que também não vai precisar herdar de ninguém nesse momento. Executo mais uma vez. E aí eu vou obter novamente o erro de que o salvar não existe porque esse método não foi criado. Para consertar, nós iremos adicionar então um método salvar na classe sessão, que nesse caso aqui vai salvar apenas um usuário para motivo didático. Para então refletir que um objeto foi salvo, eu vou fazer o seguinte: normalmente quando você salva um objeto no banco de dados, o que acontece é que é criado um ID para ele. Então eu vou inclusive na inicialização do objeto, colocar aqui um ID known inicialmente. Mas, depois que ele é salvo, eu vou acrescentar um ID para esse objeto, onde eu vou inclusive criar um contador para a classe que vai me indicar qual é o ID. Ele vai ser incremental. Então, toda vez que o salvar for chamado, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o valor do contador da sessão em uma unidade, vou pegar o usuário e setar como valor de ID do mesmo o valor justamente dessa sessão que foi incrementado. Ou seja, o primeiro usuário vai ter o ID 1, o segundo 2 e assim por diante. Então, rodando o teste novamente, eu vejo que um outro problema acontece. Então, eu vejo que a sessão, além de ter o método salvar, ela precisa também ter o método listar. Então, vamos criar também o método listar. A função do listar é voltar uma lista de todos os usuários que, no caso, foram salvos. Para conseguir emular isso, eu vou, inclusive, criar aqui uma lista de usuários, onde eu vou guardar todos os usuários que forem salvos nessa sessão. Então, toda vez que eu atribuo o ID, além disso, eu vou salvar nos usuários da sessão, e veja que é um atributo de classe justamente. Todos os objetos compartilharão a mesma lista de usuários. Então eu vou dar aqui um self usuários.append e passo o meu usuário como parâmetro. Quando alguém executar o método listar, eu vou retornar então essa lista de usuários salvos. Vamos rodar aqui novamente e uma coisa que eu percebo é que houve uma falha aqui nesse acerte. Na realidade, não é que eu quero certificar que o usuário é igual ao listar. Na realidade, é esta lista de usuários aqui em cima. Então, eu vou trocar, consertar o meu teste e rodar novamente.
Agora, se você olhar nos testes, principalmente aqui o de salvamento, qual vai ser o erro que ele vai me dar? Ele vai dizer que não existe o método rollback. Então vamos executar apenas esse método para resolver aqui esse problema. Então eu vou adicionar um método rollback que nós implementaremos daqui a pouco. Vou executar o teste novamente de salvamento de usuário. Veja que agora ele vai reclamar que a sessão não possui nenhum método fechar. Então, nós criaremos também o método fechar para encerrar essa sessão com o banco de dados. E, por último, ele vai informar que o objeto conexão não tem o método fechar. Vamos também criar o método fechar, mas agora aqui na conexão. Rodo novamente o teste de salvar e vejo que ele está funcionando. Vou passar então para o teste de usuário e veja que ele também está passando. Então, nesse momento, nós criamos a infraestrutura básica necessária para a gente trabalhar. Só para deixar as coisas um pouquinho mais organizadas, vamos mover os códigos que foram gerados aqui no próprio módulo de teste para módulos específicos. Primeiro eu vou então mover a sessão e a conexão para um módulo chamado DB, de Database, banco de dados em inglês. Para fazer isso, utilizo o atalho F6 para mover essa classe para outro módulo. Expanda aqui esse menu que você já pode mover a sessão e a conexão juntas. Eu vou querer então mover este meu código lá para o libpython pro, o meu pacote base que nós chamamos de span, e aí eu vou mover lá dentro para um módulo chamado db.py. Vou dar um refactor e veja que o PyCharm já levou lá para o módulo db e já colocou a sessão e a conexão aqui dentro. Vou fazer o mesmo para o usuário, então. F6, vou levar lá para o meu pacote base span/modelos. Em geral, a gente costuma chamar esses módulos básicos que representam o nosso negócio de modelos, ou do inglês models. Então, vou dar aqui um refactor, vou rodar novamente cada um dos meus testes para ver se está funcionando. Então, agora sim, estamos com a infraestrutura básica para nos aprofundarmos nas funcionalidades do PyTest.